Duas pessoas têm R$ 10.000 guardados. Uma coloca o dinheiro em uma aplicação segura e dorme tranquila. A outra empresta para um amigo porque vai ganhar mais. Meses depois, uma continua com paz. A outra perdeu o dinheiro e a amizade. O que muda não é o valor, é a decisão. E essa decisão pode custar muito mais do que você imagina. Hoje eu vou te mostrar por que emprestar dinheiro para amigo em busca de rendimento maior é uma das decisões mais perigosas da vida financeira. Você vai entender o erro invisível que quase ninguém calcula, os sinais de alerta antes do problema e como ajudar alguém sem destruir sua organização financeira. Depois de mais de 20 anos no mercado financeiro, eu percebi um padrão que se repete, não é sobre juros, é sobre comportamento. E comportamento constrói ou destrói patrimônio. Antes da gente começar, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se esse tipo de conversa clara, direta e sem ilusão faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro como ele é na vida real, sem promessas mágicas, sem atalhos perigosos, só informação para você decidir melhor, porque no fim do dia é da sua conta. Agora vamos ao que realmente importa. Hoje muita gente olha para o banco, vê que o rendimento não é tão alto quanto gostaria e começa a procurar alternativas. E é aí que entra o convite tentador. Me empresta esse valor, eu te pago mais do que qualquer banco. Parece inteligente, parece justo, parece até uma oportunidade, mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quanto custa uma amizade quando o dinheiro não volta? O que começa como ajuda vira cobrança. O que era confiança vira constrangimento. E o que parecia investimento vira perda de dinheiro, de amizade e de paz. Porque dinheiro emprestado para amigo quase nunca é só dinheiro. É expectativa, é emoção, é vínculo. E quando o pagamento atrasa, porque quase sempre atrasa, você não sabe se cobra e estraga a amizade ou se fica quieto e engole o prejuízo. Essa é uma das decisões financeiras que mais machucam pessoas comuns, gente que trabalhou duro para juntar cada real. O risco nunca esteve no valor emprestado, e sim na relação. Você pode emprestar 1.000, 10.000 ou 50.000 reais. O tamanho do problema não é somente o valor, é o vínculo que está por trás dele. Hoje, o brasileiro já convive com um cenário de endividamento alto, milhões de pessoas estão com o nome negativado. A inadimplência continua sendo uma realidade pesada no país, e isso significa que mesmo pessoas bem intencionadas, muitas vezes simplesmente não conseguem pagar o que devem. Então, quando você empresta dinheiro para um amigo, você não está fazendo um investimento, você está assumindo um risco pessoal e sem nenhuma proteção. Na prática, você coloca em jogo 3 coisas ao mesmo tempo: o dinheiro, a expectativa e a emoção. E essa mistura quase nunca termina bem. Veja a diferença de forma bem clara. No banco, existe um contrato, prazo definido, cobrança formal e consequências jurídicas. Já numa amizade, existe apenas confiança e constrangimento. Se o pagamento atrasa no banco, o sistema envia aviso automático. E se o atraso é com você, o silêncio começa. Você não sabe se cobra, não quer parecer desconfiado, começa a evitar encontros. A conversa muda e o clima pesa. Além disso, instituições financeiras trabalham com análise de risco. Elas calculam a chance de alguém não pagar. Já você empresta baseado em sentimento. E sentimento não paga boleto. A verdade é simples. Bancos têm estrutura para lidar com atraso e as amizades não têm. Quando o dinheiro não volta, muitas vezes a amizade também não volta. E é por isso que essa decisão, que parece pequena no começo, pode virar um problema que dura anos. E é aí que entra o preço invisível dos juros maior. Muita gente pensa assim: se no banco rende menos, eu empresto para alguém próximo e ganho mais. Só que o ganho prometido quase nunca compensa o desgaste emocional que vem junto. E é nesse contexto que nasce o que eu chamo de custo invisível. Primeiro vem o silêncio constrangedor. Vocês se encontram, mas o assunto fica rondando a conversa. Ninguém toca diretamente no tema, mas ele está ali, no ar. Depois a amizade começa a mudar, as mensagens diminuem, os convites ficam mais raros e a espontaneidade desaparece. Não é briga, é afastamento. Em seguida surge a culpa compartilhada. Quem emprestou se sente mal por cobrar e quem deve se sente mal por não conseguir pagar. E a relação passa a carregar um peso que antes não existia. E se o pagamento não acontece? A perda é dupla, você perde o dinheiro e perde a relação. Aquele juros maior que parecia vantagem vira, na prática, o investimento mais caro da sua vida.
Depois de tudo isso, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Não estou dizendo que você nunca deve ajudar alguém. Existem momentos em que ajudar é humano, necessário e nobre. O que eu estou dizendo é outra coisa. Existe uma diferença enorme entre ajudar e emprestar, esperando ganhar mais do que no banco. Se for ajudar, faça consciente e não transforme ajuda em investimento disfarçado. Hoje, o Brasil ainda enfrenta um cenário em que muitas famílias vivem apertadas. Imprevistos acontecem, renda oscila, despesas surgem do nada. Quando alguém pede dinheiro, muitas vezes não é má intenção, é dificuldade real. Por isso, se você decidir emprestar, mude a mentalidade. Não pense como investidor, pense como alguém que está oferecendo apoio. E para fazer isso de forma madura, 3 critérios precisam estar claros. Primeiro, não pode fazer falta. O valor precisa ser algo que, se não voltar, não vai comprometer suas contas, sua reserva e nem seus planos. Se aquele dinheiro é parte do que te dá segurança, ele não deve sair da sua conta. Segundo, você precisa aceitar a possibilidade de não receber. Faça a seguinte pergunta antes: se esse dinheiro nunca voltar, eu vou conseguir lidar com isso sem destruir a relação? Se a resposta for não, é melhor não emprestar. Terceiro, precisa ser escolha, não pressão. Você está ajudando porque quer e não porque se sentiu culpado, porque teve medo de parecer egoísta ou até porque ficou constrangido em dizer não. E aqui entra algo importante: banco pode pagar menos, é verdade. Mas banco também não senta na sua mesa de domingo, não é padrinho do seu filho e não tem história com você. A amizade tem valor, e esse valor nenhum juros maior consegue compensar. Então, se for ajudar, ajude com consciência. Se não puder ajudar, diga não com respeito. E, acima de tudo, proteja a sua estabilidade. Porque quem cuida bem do próprio dinheiro consegue ajudar mais pessoas ao longo da vida. No fim das contas, não é sobre ganhar mais, é sobre preservar o que realmente importa. Agora deixa eu te mostrar a matemática que quase ninguém coloca na mesa. Vamos fazer um exercício honesto. Imagine que você tem 10 mil reais guardados. Hoje, no Brasil, existem opções seguras que podem render algo próximo de 2 dígitos ao ano, dependendo do momento e do produto escolhido. Não é promessa milagrosa, é rendimento organizado, previsível, com regra clara. Vamos supor que ao longo de um ano você pudesse ganhar algo em torno de 15% conforme Selic atual. Isso daria algo em torno de R$ 1.500 de ganho no período. Aí aparece o amigo. Ele promete 20%, você faria R$ 2.000. A diferença de R$ 500. Nesse caso, até parece uma vantagem que vale a pena. Só que agora vem a parte que quase ninguém calcula. E se ele não pagar? Você não perde só os 500 de diferença. Você perde os R$ 10.000. Perde o rendimento que teria com segurança, perde a tranquilidade e perde a leveza da relação. E dependendo da situação, perde a amizade. O prejuízo deixa de ser financeiro e passa a ser emocional. Além disso, pense em outra coisa. Dinheiro parado na mão de outra pessoa é dinheiro fora do seu controle. Se surgir uma emergência na sua vida, você não resgata. Você não aperta botão no aplicativo. Você dependerá da boa vontade e da condição do outro. Essa é a parte que ninguém te mostra. A diferença de alguns pontos percentuais no papel parece grande, mas ela é pequena perto do risco real. Vale a pena correr o risco de perder R$ 10.000 por causa de algumas centenas a mais? Vale a pena trocar previsibilidade por promessa? A resposta racional quase sempre é não. O problema é que, no calor da emoção, quando alguém próximo pede ajuda e oferece algo melhor que o banco, a clareza vai embora. E é exatamente por isso que você precisa decidir antes da pressão acontecer. Porque decisão financeira boa é aquela tomada com calma, não no impulso e nem na emoção. Depois de entender a matemática real por trás dessa decisão, existe algo ainda mais importante: perceber os sinais antes de entrar no problema. Porque quase sempre o erro não começa no sim, ele começa nos alertas que a gente escolhe ignorar. E alguns sinais são muito claros, como as promessas exageradas. É rapidinho, você nem vai perceber. Em 30 dias está resolvido. Quando alguém minimiza demais a dificuldade de pagar, acenda a luz amarela. Hoje, com o cenário econômico ainda apertado para muita gente, ninguém resolve problema financeiro grande rapidinho. Dinheiro não surge do nada, a urgência é artificial. Preciso para amanhã. É agora ou nunca. Se você não me ajudar hoje, eu perco tudo.
A pressa é inimiga de decisão financeira saudável. Sempre que alguém cria pressão de tempo, você perde a chance de pensar com clareza. E decisão sob pressão quase nunca termina bem. Além disso, existe a resistência a formalizar. Você não confia em mim? Somos amigos, precisa de papel? A amizade verdadeira não tem medo de transparência. Se a pessoa se ofende com a ideia de organizar por escrito, o problema não é o papel, é a falta de estrutura. Outro ponto importante é o histórico. Se a pessoa já atrasou contas, se já deve para outras pessoas, se já prometeu e não cumpriu antes. O padrão tende a se repetir. Não é julgamento, é comportamento. Também observe a falta de plano. Se não existe explicação clara de como e quando o dinheiro vai voltar, então não há planejamento. Existe apenas esperança. E esperança não é estratégia financeira. E, por fim, cuidado com o apelo emocional excessivo. Você é o único que pode me ajudar. Se você não fizer isso, ninguém fará. Eu faria por você. Quando a conversa sai do campo racional e entra apenas na emoção, é sinal de alerta forte. A amizade não deve ser usada como ferramenta de pressão. Se você perceber 2 ou mais desses sinais, pare, respire e não responda na hora. A sua intuição financeira está tentando te proteger e aprender a dizer não de forma respeitosa pode salvar não apenas seu dinheiro, mas também a relação que você está tentando preservar. A questão não é deixar de ajudar, é aprender a ajudar sem se prejudicar, porque você pode ser generoso sem ser imprudente. Hoje existem alternativas muito mais organizadas do que simplesmente tirar dinheiro da sua conta e entregar na confiança. E conhecer essas alternativas te dá poder de escolha. Primeira possibilidade: doe, não empreste. Se for um valor pequeno, que não compromete sua vida financeira e você realmente quiser ajudar, deixe claro: não precisa me devolver, estou te ajudando porque quero. Isso elimina expectativa, cobrança e desgaste. Você transforma a situação em um gesto de apoio, não em uma dívida emocional. Outra alternativa: ajude de outras formas. Muitas vezes a pessoa não precisa exatamente do seu dinheiro, precisa de orientação, reorganizar as contas, negociar dívidas e precisa de indicação de trabalho. Às vezes, uma conversa estruturada resolve mais do que um depósito na conta. Também existe a opção de orientar para crédito formal. Hoje, existem instituições que fazem análise, estabelecem prazo, contrato, parcelas claras. Não é perfeito, mas pelo menos existem regras e elas protegem relações. Você pode ajudar a pessoa a organizar essa busca, sem precisar tirar o dinheiro da sua própria reserva. Agora, se mesmo assim você decidir emprestar, então faça do jeito certo. Formalize. Coloque o valor, o prazo e a forma de pagamento. Isso não é desconfiança, é clareza. Relacionamentos saudáveis suportam transparência. E guarde isso: ajudar não significa se sacrificar. Você pode ser amigo sem ser banco, sem assumir um risco que não é seu e pode dizer não posso agora, sem ser egoísta. Aliás, quem cuida bem do próprio dinheiro consegue ajudar mais pessoas ao longo da vida. No fim das contas, maturidade financeira também é saber proteger seus limites, inclusive com quem você gosta. E assim, a gente chegou ao final dessa conversa. Mas eu espero, sinceramente, que isso seja o começo de uma reflexão na sua vida, porque educação financeira não é só sobre ganhar mais, não é só sobre escolher onde investir e não é só sobre fazer o dinheiro render. Educação financeira é, acima de tudo, sobre evitar decisões que custam caro lá na frente. E esse custo nem sempre aparece na conta bancária. Às vezes ele aparece no silêncio, no afastamento, na perda de paz e na quebra de uma relação que você valorizava. Dinheiro não é apenas número. Dinheiro carrega expectativa, confiança e responsabilidade. E existe algo que a experiência me mostrou ao longo dos anos: dinheiro revela relações. Ele mostra quem respeita seus limites, quem entende um não, mostra quem valoriza a minha amizade acima do interesse. E em alguns casos essa revelação dói, mas dói menos do que perder seu dinheiro e perder seu amigo e perceber tarde demais que você poderia ter evitado. Se esse vídeo te fez pensar, se trouxe clareza para uma decisão que você está enfrentando, ou se você lembrou de alguém enquanto assistia, compartilhe. Talvez essa conversa evite um problema silencioso na vida de outra pessoa.
E se você quer continuar aprendendo a tomar decisões mais maduras, mais conscientes e mais estratégicas com o seu dinheiro, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro como ele realmente é: emocional, desafiador e cheio de consequências, sem romantizar, sem julgar e com experiência real. Porque no final das contas, seu dinheiro é da sua conta e proteger ele é proteger você.